Vamos então continuar aqui. Nós estamos no resumo teórico da força motriz das ações do homem. É o item 872, não é uma questão, é um resumo feito pelo Kardec por tudo que nós vimos aqui na Lei de Liberdade. A questão do livre-arbítrio pode ser assim resumida. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica também não estão previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que sentirá as seduções do crime, seja pelo meio em que se encontra, seja por circunstâncias inesperadas, mas ele é sempre livre para agir ou não agir. Assim, quando se está no estado de espírito, o livre-arbítrio consiste na escolha da existência e das provas, e, no estado corporal, na capacidade de ceder ou resistir às atrações a que somos voluntariamente expostos. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela, a educação, o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. O espírito desprendido da matéria, no estado errante, escolhe suas futuras existências corporais conforme o grau de perfeição a que chegou. E, como dissemos, é sobretudo nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Como nós já falamos, a maior parte do nosso livre-arbítrio ficou no plano espiritual quando nós programamos esta reencarnação. Nós temos o livre-arbítrio aqui? Temos, continuamos a ter, mas grande parte dele foi usado para programar, essa nossa reencarnação. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Essa liberdade que nós temos até de fazer tudo diferente do que havíamos programado, haja vista o livro Os Mensageiros, onde nós vemos que eles fazem ali as histórias que nos são colocadas, são espíritos que vieram para a Terra como médiuns ostensivos, com uma programação, alguns até com uma missão de ajuda ao próximo muito bem detalhada, e que não fizeram nada do que estava programado, ao contrário, enfiaram o pé na jaca. Então, aí a gente vê o nosso livre-arbítrio. Para entender bem livre-arbítrio, é importante ler o livro Os Mensageiros. Se cede à influência da matéria, quer dizer, se aquele espírito reencarnado cede à influência da matéria, é porque sucumbe às provações que ele mesmo escolheu. E para ter ajuda para superá-las, pode invocar o auxílio de Deus e dos bons espíritos. Vamos relembrar aqui a 337, quando Kardec pergunta: a união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Os espíritos respondem: pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Aí nós estamos vendo a questão dos espíritos que vêm em reencarnação compulsória, quando são outros espíritos ligados a ele, a família espiritual, aqueles que o amam, que vão programar a sua reencarnação. Então ele vem, sim, com provas e situações que ele não escolheu, foram impostas, mas essa imposição é para o bem dele, para melhora, para que ele possa se aprimorar. Aí ele coloca aqui, como expiação, o espírito pode ser obrigado a unir-se ao corpo de determinada criança
que por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo, um instrumento, não de castigo, não, mas um instrumento de aprendizado. Aqueles que vêm num corpo com defeito, com limitação, às vezes para andar, para se mexer, às vezes até com limitação, até para tomar as suas próprias decisões quando essa limitação vem no cérebro, né? São aprendizados necessários para aquele espírito. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa do mal, nem mérito do bem. Isto é de tal modo reconhecido que no mundo sempre se dirige a censura ou o elogio à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Se eu posso decidir por aquilo que eu tenho vontade, é porque eu tenho liberdade de escolher de fazer aquilo que eu não tenho vontade, mas que às vezes é o certo, é o necessário. A gente tem que ter, às vezes, em algumas situações na vida, nós temos que renunciar àquilo que é a nossa vontade, àquilo que nós queremos, para o bem de todos, para a harmonia da família, da casa, né? Então é importante a gente entender esse posicionamento, e a gente vê isso de uma forma belíssima no livro Renúncia, né? Do Emmanuel, escrito através do Chico. Portanto, o homem não poderia procurar uma desculpa para as suas falhas no seu organismo, sem com isso abdicar de sua razão e de suas condições de ser humano, assemelhando-se então ao animal. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, não tivéssemos a possibilidade de realizar as coisas pelo nosso desejo, pela nossa vontade, pela nossa escolha, nós estaríamos só sujeitos a um instinto, estaríamos como estávamos no nosso aprendizado anterior, né? Como animais. A gente não pode esquecer, nós passamos por mineral, vegetal, né? Animal e depois o hominal, que é como estamos agora. Se fosse assim para o mal, se fosse assim para o mal, o mesmo valeria para o bem. No entanto, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de assegurar o seu mérito e não cogita de atribuí-lo a seus órgãos, o que prova que, instintivamente, não renuncia, apesar da opinião de alguns sistemáticos, ao melhor dos privilégios de sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, como é vulgarmente entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, seja qual for a sua importância. Se esta fosse a ordem das coisas, o homem seria uma máquina destituída de vontade própria. Para que serviria sua inteligência, já que seria invariavelmente dominada em todos os seus atos pela força do destino? Tal doutrina, se fosse verdadeira, seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, consequentemente, não mais haveria o bem nem o mal, nem crimes ou virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar sua criatura por erros que não dependesse dela, nem recompensá-la por virtudes das quais não teria mérito. Perdão. Sem o livre-arbítrio, sem a vontade, sem nós podemos decidir, não haveria mérito nas coisas boas que fazemos, nem demérito, né, nas coisas ruins que fazemos, já que seria destino, fatalidade, e isso não existe. Existe uma programação feita anteriormente por nós mesmos, ou no caso da reencarnação compulsória por aqueles que nos amam, pela nossa família espiritual, que vai escolher o que é melhor para o nosso aprendizado. Quando a gente reencarna aqui com o esquecimento, aquilo que é melhor para o nosso aprendizado, a gente nem para pensar. A gente pensa no que é melhor aqui nesse mundo ilusório. É ter dinheiro, é ter saúde, é ter poder, é ter beleza.
E todas essas coisas, às vezes, no plano espiritual, a gente não quer de propósito, porque sabe que é uma prova muito difícil, que não está preparado ainda para ter poder, não está preparado ainda para ter dinheiro, né, ser rico, né, não está preparado ainda para lidar com uma beleza que modifique a atuação aqui na Terra. Então é importante a gente entender que os nossos valores aqui no mundo de ilusão são uns, perdidos e de uma certa forma, obstruídos por esse mundo de ilusão. E no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, ali sim, as nossas escolhas e a nossa vontade têm um campo de visão, um campo de entendimento muito maior. Por isso que lá nós programamos como nós vamos passar pelas provas aqui, né? E quais são as expiações que nós vamos acertar as contas aqui na encarnação que segue. Continuando aqui. A fatalidade não é, entretanto, uma palavra vã. Desculpa, acho que eu pulei aqui. Para que serviria sua inteligência, já que seria invariavelmente dominada em todos os seus atos pela força do destino? Tal doutrina, se fosse verdadeira, seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, consequentemente, não haveria mais o bem, nem o mal, nem crimes ou virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar sua criatura por erros que não dependesse dela, nem poderia recompensá-la por virtudes das quais não teria o mérito. Tal lei seria, além disso, a negação da lei do progresso, pois o homem que iria esperar tudo do acaso, nada tentaria para melhorar sua situação, pois isso não lhe acrescentaria ou diminuiria coisa alguma. A fatalidade não é, entretanto, uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que desempenha, como consequência do tipo de prova escolhida por seu espírito, prova escolhida por nós mesmos. Prova, provação, expiação, omissão. Fatalmente, ele sofre todas as vicissitudes dessa existência, e todas as tendências boas ou má que lhe são inerentes. Mas a fatalidade termina aí, pois depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. As tendências que nos são inerentes, que vêm conosco, que nós já trazemos de várias e várias encarnações, mas vai depender de nós, da nossa vontade de mudar ou não, que nós vamos ceder a estas tendências ou não, vamos resistir e superar, provar que aprendemos e que melhoramos. O detalhe dos acontecimentos é subordinado às circunstâncias que ele próprio provoca, através de seus atos, sobre os quais os espíritos podem exercer influência através dos pensamentos que lhe sugerem. Vamos lembrar a tão conhecida questão 459, quando Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam, e eles colocam que nos influenciam muito mais do que pensamos. Às vezes são eles que vos dirigem, né? Então é a questão 459 que o Kardec está lembrando aqui com essa colocação. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam, pois são consequência da escolha da existência feita pelo espírito. Ela pode não estar no resultado desses acontecimentos, uma vez que o homem pode modificar seu curso através da prudência. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Não há fatalidade na nossa vida moral, porque a nossa vida moral é a nossa vida interior e ela depende totalmente dos nossos pensamentos, sentimentos, das nossas escolhas. Existe uma certa fatalidade na nossa existência nesse mundo de ilusão, porque nós estamos ligados a outras pessoas. Como eu estava comentando ali sobre o livro Renúncia, vamos lembrar que a Alcione, quando ela vem para ajudar o Pollux, que aqui na encarnação vai ter o nome de Carlos, o mentor dela lá em Sírios avisa que ela precisava tomar cuidado, que era muito perigoso, ela não tinha mais necessidade de reencarnar na Terra. E ela poderia correr o risco
do pássaro que voa nas alturas, mas de repente fica preso no visgo de uma árvore. Então ela correria o risco de cometer algum delito e acabar precisando ficar presa aqui na Terra, tendo que voltar ou tendo que acertar alguma coisa aqui na Terra, coisa que não aconteceu. Um espírito extremamente elevado, não acontece nada disso. Mas por quê? Porque no momento que ela se liga a uma família que ela quer ajudar, que é uma família espiritual dela que ela quer ajudar, e essa intenção de ter essa ligação para poder ajudar o Carlos, ela está ligada a situações que são dessas outras pessoas. Então, como são situações que estão ligadas às outras pessoas, e ela, por querer ajudá-los, está ligada a essas pessoas, para ela vai ser fatalidade. Ou seja, são coisas pelas quais ela vai passar, que ela não precisa passar, que não faz parte daquilo que ela se programou, mas está ligado às pessoas às quais ela se programou a vir junto. Perdão, então a gente vai vê-la passando por situações difíceis que são ligadas à família e são ligadas ao Carlos, né? E não tem nada a ver com o desenvolvimento dela. Então o mundo sim cria algumas, né, fatalidades entre aspas. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Então a ética, a moralidade, lembrando que a moral de Deus é a moral das leis de Deus que está escrito na nossa consciência. Vamos lembrar lá a questão 621, onde estão as leis de Deus na nossa consciência. Então nunca vai existir fatalidade no nosso sentimento, no nosso entendimento, nem nas nossas escolhas. É na morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, pois não pode escapar da sentença que fica ao término de sua existência. Não pode escapar da sentença que fixa o término de sua existência, nem tampouco do tipo de morte que deve interromper-lhe o curso, porque também isto está na programação. Quem leu os missionários, os missionários da luz, nós vamos ver lá no capítulo 12, capítulo 13, principalmente, o capítulo 13 é o reencarne de Sigismundo, nós vamos ver ali que o fluido vital que ele recebe é para viver X anos. Ele sabe ali, ele está programado ali o desencarne, porque a única fatalidade, a única certeza que nós temos no momento que nós encarnamos é que nós vamos desencarnar. Ninguém vai ficar aqui. Todos nós vamos desencarnar. E saber intuitivamente, alguns já até sabem, tem mais ou menos uma ideia, por quê? Porque intuitivamente se lembra da programação que foi feita. A grande maioria não, tem isso tudo apagado, né, da lembrança. Mas nós temos fluido vital para uma determinada data. Quando chega nessa data, o plano espiritual vai aproveitar circunstâncias para que ele desencarne dentro do período, porque está acabando o fluido vital. É como uma vela, que o pavio vai acabando, ela vai acabando, a gente está vendo ali que ela está no finzinho, daqui a pouco apaga tudo porque acabou o pavio. Então, nós também, a gente vem com esse fluido vital e com essa programação de uma determinada data para o nosso desencarne. Isso sim é uma fatalidade, porque o desencarne é uma situação inexorável, né? Como ele coloca, de maneira absoluta e a inexorável lei da fatalidade, né? A morte. É na morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, pois não pode escapar da sua sentença que fixa o término de sua existência, nem tampouco do tipo de morte que deve interromper-lhe o curso. Segundo a doutrina vulgar, o homem tiraria todos os seus instintos de si mesmo. Eles seriam provenientes ou de sua estrutura física, da qual ele poderia não ser o responsável, ou de sua própria natureza, na qual ele pode procurar desculpar-se aos seus próprios olhos, dizendo não ter culpa de ser assim.
A doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Ao dizer-lhe que se pratica o mal, ele cede a uma má sugestão exterior. Ela lhe deixa toda a responsabilidade, pois reconhece-lhe o poder de resistir, o que é evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não há tentação irresistível. O homem sempre pode tapar os ouvidos à voz oculta em que seu foro íntimo o induz ao mal, da mesma forma que pode tapá-lo a voz material de alguém que lhe fale. Então vamos rever aqui essa questão 645, né? Que é lá na lei natural, na primeira lei que nós vimos aqui, que é a lei natural, a lei de Deus, quando Kardec pergunta: quando o homem se encontra de alguma forma imerso na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele uma atração quase irresistível? Eles respondem: atração sim, irresistível não. Pois em meio a essa atmosfera de vício, algumas vezes encontra as grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, tiveram por missão exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então, aqueles que estão reencarnados no meio de traficante, no meio do vício, no meio de uma família que é sem moral, sem ética, e ele resiste à influência do meio. E é um exemplo para os outros. Por quê? Porque exerce a sua força de vontade de se modificar ali naquele meio. É isso que ele está colocando aqui. Eu vou até repetir, quando ele diz: a doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Ao dizer-lhe que, se pratica o mal, ele cede a uma má sugestão exterior, ela lhe deixa, a doutrina lhe deixa toda a responsabilidade, pois reconhece-lhe o poder de resistir, o que é evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não há tentação irresistível, o que nós vimos na 645. O homem sempre pode tapar os ouvidos à voz oculta que em seu foro íntimo o induz ao mal, da mesma forma que pode tapá-la a voz material de alguém que lhe fale. Não tem diferença ouvir ou não um encarnado que está falando ou um desencarnado que está falando. É sempre a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio que vai determinar o que nós vamos fazer ou não. O homem pode fazê-lo por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e solicitando para isso a assistência dos bons espíritos. É isso que Jesus nos ensina na sublime oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então a oração dominical quer dizer oração de domínio, a oração mais importante, que foi o Pai Nosso que ele nos ensinou. E quando ele nos diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, é o mal que existe em nós. É nos ajudar para que a gente vá se livrando desse mal que existe dentro de nós e do mal que nós fazemos aos outros. É isso que nós estamos pedindo ali na oração. Aí você vai ver as pessoas mudando e colocando nos livrais de todos os males, como se Jesus estivesse falando dos males de fora, Bota uma redoma de vidro em mim porque eu sou the best, eu sou a última bolacha do pacote. Não tem sentido, Jesus nunca falou nada de fora. Tudo que Jesus ensina, tudo que Jesus coloca é de dentro. Então quando ele coloca: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, é o mal que existe em nós. É o mal que nós fazemos aos outros, que nós precisamos pedir ajuda para irmos limpando esse mal de dentro de nós e para que a gente tenha essa consciência. Somente se a gente tiver no nosso vigiar e orar, que é uma colocação de Jesus, vigiando o pensamento, o sentimento e orando, a gente vai evitar de fazer muitos males, vai evitar de fazer muita coisa que não deve a outras pessoas. E com isso a gente vai se livrando, vai se limpando do mal que existe dentro de nós. Essa teoria
da causa determinante de nossos atos depende evidentemente de todos os ensinamentos dados pelos Espíritos. Ela não é apenas sublime em moralidade, mas acrescentamos que ela eleva o homem aos seus próprios olhos, mostra-lhe que é livre de sacudir um jugo obsessor, como é livre de fechar sua casa aos importunos. Então, o que ele está mostrando aqui? Que com a nossa escolha, com a nossa vontade de se modificar, com a nossa vontade de se reformar, com o nosso livre-arbítrio de podermos mudar tudo à nossa volta, se nós quisermos, nós mostramos a nós mesmos o quanto nós somos fortes, quanto nós somos capazes de mudar, quanto nós somos capazes de resistir, né, a tentação dos nossos irmãozinhos instigantes, né, as colocações desses irmãozinhos instigantes, da mesma forma que nós somos capazes de fechar a nossa casa para aquelas pessoas que não são bem-vindas, aquelas pessoas que são inoportunas. Vou repetir. Essa teoria da causa determinante de nossos atos depende evidentemente de todos os ensinamentos dados pelos Espíritos. Ela não é apenas sublime em moralidade, mas acrescentamos que ela eleva o homem aos seus próprios olhos, porque nos mostra do que nós somos capazes, então nos eleva aos nossos próprios olhos. Mostra-lhe que ele é livre, né? Que é livre de sacudir um jugo obsessor, que ele é livre para não aceitar, né? Não permitir que um irmãozinho instigante lhe oriente, lhe mude o pensamento. Como é livre de fechar sua casa aos importunos. O homem não é mais uma máquina que age por um impulso independente de sua vontade. É um ser racional que escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. E acrescentamos que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa. Não deixa de agir por si mesmo, uma vez que, definitivamente, ele não é senão um espírito encarnado que conserva sob o envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito errante. Então nós somos um espírito encarnado que aqui embaixo dessa roupagem mantém as qualidades e os defeitos que tínhamos quando estávamos na erraticidade, no plano espiritual da erraticidade, que são todos aqueles que precisam reencarnar para aprender. Então a gente não muda porque adquiriu uma roupagem, que é o corpo, para poder aprender, crescer e melhorar aqui nesse planeta, da mesma forma que a gente não muda quando a gente larga essa roupagem aqui e volta para o plano espiritual, para a nossa verdadeira vida. A gente continua sempre o mesmo, com os nossos defeitos e com as nossas qualidades. Portanto, os erros que cometemos têm sua origem na imperfeição de nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral que um dia terá, mas que não deixa de ter seu livre-arbítrio. A vida corporal lhe foi dada para purgar-se de suas imperfeições, através das provas a que se submete, e são exatamente essas imperfeições que o tornam mais frágil e mais acessível à sugestão de outros espíritos imperfeitos, que aproveitam a ocasião para tentar fazê-lo sucumbir na luta que empreendeu. Então, são exatamente, né, a vida corporal nos é dada para que a gente possa purgar, possa limpar, a gente possa ir limpando esses defeitos, essas sujeiras que existem em nós. E são exatamente esses defeitos que atraem por afinidade os nossos irmãozinhos instigantes, né, que vão tentar ali fazer com que a gente saia do caminho. E a gente precisa ter muita força de vontade para se manter no caminho, para se manter ali tentando se manter ali nos modificando, nos aprimorando, porque é difícil, que a gente rema contra a maré, a gente luta conosco, com os nossas tendências, e a gente luta com os nossos irmãozinhos instigantes que estão encarnados ou desencarnados tentando tirar a gente do caminho. É uma luta árdua, mas para isso que a gente tem a vontade.
A vontade, quando ela é verdadeira, vamos lembrar o capítulo 2 do Pensamento e Vida, a vontade, quando ela é verdadeira, é ela que governa, né, a casa mental, governa o desejo, governa o trabalho que nós vamos realizar. E aí a gente realmente acaba com muito esforço se modificando. Se sai vitorioso dessa luta, né, com os irmãozinhos gigantes, se sai vitorioso dessa luta, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior, nem melhor. É uma prova que terá de recomeçar. É sempre uma prova. Se a gente tem força de vontade e melhora, passamos na prova. Se não, vamos ter que passar pela prova de novo. É como acontece na escola. Vamos ter que repetir de ano. Vamos ter que fazer as mesmas provas de novo. É isso que ele está colocando. Se sai vitorioso dessa luta, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. É uma prova que terá de recomeçar. E isso pode durar muito tempo. Quanto mais se purifica, mais diminuem suas fraquezas e menos vulnerável ele fica àqueles que o induzem ao mal. Sua força moral cresce proporcionalmente à sua elevação e os maus espíritos se afastam dele. Então, conforme nós crescemos, nós melhoramos, nós nos elevamos, nos aprimoramos, a nossa força moral cresce conosco, muda a nossa frequência, muda o nosso cheiro, muda a nossa energia, muda a nossa aura, muda tudo. E com isso, muda também o condomínio, muda os espíritos que estão à nossa volta, porque aqueles que estão à nossa volta são sempre afins, estão em sintonia com a nossa frequência, com a nossa cor, com o nosso cheiro, com a nossa luz ou falta dela. Mais ou menos bons todos os espíritos, quando encarnados, constituem a espécie humana. Nós somos, em algumas situações, bons, em outras situações menos bons, e outras situações maus, né? Essa é a característica dos reencarnados aqui na Terra. Então, mais ou menos bons, todos os espíritos, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Eis porque aqui vemos tanta perversidade. Infelizmente, a nossa Terra, por ser um planeta ainda de provas e expiações, né, nós estamos agora em transição para começar uma modificação, nós somos um planeta que predomina o mal. Como disse Jesus lá no livro Boa Nova para Pedro, quando ele diz que nós somos muito mais frágeis do que perversos. E é essa a grande verdade. A gente se amedronta, a gente se apavora com muita coisa porque a gente sabe da nossa fragilidade. Nós somos muito mais frágeis do que perversos. Mas infelizmente por essa fragilidade e por essa falta de vontade na grande maioria de nós, de nos mudarmos, de melhorarmos, esse planeta é um planeta dominado pelo mal. E que vai começar a se modificar quando entrar em regeneração, quando chegar a ser regenerado. Então tem muito tempo ainda pela frente para que o bem possa realmente predominar. Então nós ainda temos um trabalho árduo de modificação, de aprimoramento, de reforma íntima para realizarmos em nós, para podermos ficar aqui no planeta Terra para o começo de regeneração. Portanto, empenhemos todos os nossos esforços para não retornar a este mundo após esta passagem e para que mereçamos ir descansar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados onde o bem reina inteiramente e onde nos lembraremos de nossa passagem pela Terra como um tempo de exílio. Aí o que ele coloca aqui realmente é quase... Aí eu falo por mim, espero que não para vocês. É quase, para mim, é uma utopia. Muito tempo, meu sonho era não poder melhorar para não ter que reencarnar mais, não ter que voltar aqui na Terra, ir para um lugar melhor. Hoje, com isso por causa da falta de conhecimento, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que não sabe nada e que tem muito para aprender. Então hoje, com o pouco conhecimento que eu já tenho,
Eu sei que eu ainda tenho muito chance pela frente e eu vou ficar muito contente se eu conseguir voltar aqui para continuar o trabalho de regeneração. Se eu não conseguir, eu vou me esforçar ao máximo para onde eu for, para poder me melhorar como os egípcios se melhoraram aqui e voltar para a terra, para continuar aqui na terra o processo de aprendizado e principalmente continuar junto com os amigos, com a família espiritual. Porque é esse o maior problema daqueles que são exilados, é ficarmos afastados daqueles entes queridos, afastados da família espiritual, afastados dos amigos, daqueles que nós amamos. Essa é a maior dificuldade de quem passa por um exílio. Então, nós terminamos aqui o capítulo de Lei de Liberdade e no nosso próximo estudo nós vamos para a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Até lá!